Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro do Conclave Triluna. E estamos lendo o livro A Dança Cósmica das Feiticeiras, da Starhawk. Estamos no capítulo 1. E aí, hoje a gente tá com a Seren, com o Nixus, com a Violeta, com a Bruna e com a Poni. E aí, a gente vai, talvez mais alguém que entra aí também. Então, hoje a gente vai falar sobre esse capítulo 1, a bruxaria como religião da deusa. Antes da gente começar a falar do capítulo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sentiram que faz mais sentido ler as notas de rodapé do ano de 1 a 10 anos e de 10 a 20 anos antes do capítulo? Porque eu percebi que ler as notas de rodapé antes fez um pouco mais de sentido. Não sei. O que que vocês acham? Eu não sei. Doideira, Eu né? li basicamente o capítulo simultaneamente com as notas, então Ah, tá. pra mim foi mais como um complemento mesmo. Que é o que uma pessoa normal faria, é isso que vocês estão falando. Eu não sei, porque eu li duas vezes, né? Esse capítulo já. Na primeira vez, eu li simultaneamente. Nessa segunda, eu vou ser sincero que eu li o capítulo todo e depois eu fui para as notas. E não faz sentido nenhum ir para as notas depois, porque você se perde, porque você não sabe de onde que ela tá falando. Então, né? Mas eu Eu acho que lia. ler antes É. dá meio que um. Como que eu posso explicar? É como se você estivesse tendo um prólogo do que vai ser corrigido. Então você já bate o olho e fala: isso aqui é o que ela falou nas notas e eu já posso interpretar dessa forma. Exatamente, foi essa a minha lógica. Eu senti que fez sentido, assim. Mas, enfim, doideiras de Aylida, né? O que que vocês acharam do capítulo? Vamos lá. Eu Eu gostei achei. bastante. Ai, desculpa, Bru, pode falar. Eu gostei. É bem assim, no início, né, falando sobre as reuniões, né, das bruxas e que bruxa pode ser qualquer pessoa que está ao seu lado, porque não é aquilo que o imaginário costuma dizer. Apesar de a gente já ter discutido também no encontro passado que bruxaria também não é só florzinha, né, não é só fadinha, bruxaria também tem a parte mais profunda, mas assim, no geral, bruxaria é a vida, é a natureza, é estar em comunhão, né, com o sagrado, seja qual o sagrado a pessoa se identifique. Então, eu gostei muito, né, dela já chegar, colocou uma citação, né, do Malus Maleficarum, mas uma citação que descreveria uma reunião, né, de bruxas, um encontro de bruxas, e é algo muito poético, né, e saber que a gente faz parte disso, que a gente vivencia esses sagrados. E, no geral, é uma boa base, assim, de história da bruxaria, né, contando desde os primórdios o que seria supostamente que algumas coisas a gente não tem comprovação, né, 100%, mas de onde teria surgido e todo o caminhar, né, de como as pessoas passaram a ser de povos que viviam da terra, passaram a ser cidades, impérios, e daí a gente tem a roupagem, né, a mudança da visão, que seria do feminino, né, para até virar os deuses de força, de guerra, enfim. Gostei. Vamos continuar aí para depois eu poder destrinchar as outras partes. Eu Posso acho. dar uma. Desculpa, pode falar. Imagina, não, desculpa. Eu gostei bastante do capítulo. Eu dividi ele em duas partes. A parte que ela conta sobre todo o sagrado feminino, sobre no início, né? Na verdade, em três partes, né? Porque eu acho que é bastante importante a parte que ela fala sobre a Inquisição e sobre toda a perseguição que as mulheres sofreram, inclusive fazendo aí costurando com o quanto isso incomodou o cristianismo e principalmente as mulheres foram perseguidas. Fecha para a mamãe, filho, obrigada. As mulheres foram perseguidas, né? E depois, quando ela começa a
Ai, fugiu agora, gente, desculpa. Meu filho me desconcentrou aqui. É... Pera lá, que eu tinha anotado Você aqui e estava falando das sumiu. 3 partes, Violeta. Tá bom, obrigada, meu amor. Agora deita aqui. É... Nossa, gente, desculpa, eu posso passar a palavra? Eu vou organizar. Aí eu volto, desculpa. Enquanto a Violeta se organiza, posso falar? Bom, vamos lá. Eu tô com som? Tô. Bom, como eu falei, eu li 2 vezes já, né? Não li o livro todo na primeira vez, mas esse capítulo em si sim. E dessa vez eu não tive tanto a primeira impressão que eu tive da primeira vez, que foi eu senti um pouco bagunçado a questão do capítulo, como se ela quisesse colocar muito mais informação do que ela teria de espaço. Tirando isso, eu achei muito incrível a forma como ela introduz a bruxaria como a religião da deusa, e todo o conceito que ela coloca assim desperta uma coisa muito mágica dentro da gente, principalmente as questões assim que ela coloca como os ideais que a bruxaria traz, né? Com relação ao feminismo. Depois nas notas ela fala muito sobre a diversidade, e também sobre a questão da ecologia, de lutar pelo planeta, porque tudo é sagrado. Eu acho que dá para perceber também um amor muito grande dela quando ela está escrevendo isso e se expressando, né? E eu achei muito interessante a forma como ela colocou assim que isso era feito no mundo todo de formas diferentes, que a deusa foi sempre cultuada em culturas diferentes, né, de pessoas que não tinham acesso de povos uns aos outros, né? Mas mesmo assim era uma coisa meio que vem de dentro daqueles povos, de entender o sagrado, do como era importante esse culto e que de repente isso realmente incomodou muito e foi utilizado principalmente para roubo de terras, para realmente dominar todos os povos, né? As pessoas simplesmente elas foram abafadas, né? Foi toda uma cultura que foi abafada quando chegou o cristianismo. Inclusive, assim, o quanto eles utilizavam que a realidade, assim, é uma história muito triste por todo o que foi dizimado, tantas pessoas por tudo que foi. é, as pessoas foram mortas, né? Mas a real é que as bruxas, mesmo pelo que ela fala, não foi uma quantidade tão grande de bruxas efetivamente que foram pegas. Realmente foi uma desculpa que eles utilizaram para poder roubar terra, para poder matar pessoas que não fossem benquistas, né? Enfim, era quase uma vingancinha para poder fazer. E assim, isso me pegou demais. A gente sabe, a gente já leu em outros livros e tudo mais, mas a forma como ela escreve assim acaba sendo uma coisa que dói no coração de você ler, né? Quem mais quer dar sua opinião sobre o capítulo? Então tá, vou falar então. Eu acho que, assim, pra mim. Ah, a Pony quer falar? Pode falar. Agora que eu vi a mãozinha levantada. Não, pode ser, eu tava tentando levantar a mão. Eu não sei se tá bom pra vocês o áudio, não sei se tá cortando. Tá sim, pode falar. Tá, perfeito. E de uma visão meio geral, assim, do capítulo que a gente está lendo agora, eu gostei muito da forma. É bem comum, pelo menos em algumas
leituras, né, que eu já fiz, não foram muitas, a gente começar com aquela questão histórica, né, enfim, de como as bruxas foram perseguidas, foram torturadas, enfim, a gente tem tudo isso e a gente sabe que isso tudo é importante. Eu gostei muito a questão de que, claro, tanto nós essa questão de que a gente tem a responsabilidade tanto externa quanto interna, que a gente tem uma responsabilidade com todos e com nós mesmos. E ela utiliza muito, eu percebi assim no capítulo que ela tem essa questão de tipo assim, ó, tudo bem que a gente tem a ordem, a gente tem aquela paz que a gente no começo ali, mas a gente também, eu lembro de uma parte em que ela falou que essa questão das bruxas meio que tem que se sentir responsável pela parte o que eu entendi daquela questão da responsabilidade é que ela fala que a gente tem que ser responsável por meio que mostrar que essas mulheres sofreram e que aquilo é errado, e para mostrar que realmente a religião da deusa não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, sabe? É uma coisa que vale a pena a gente tentar mudar o mundo e tentar melhorar tudo para que a gente continue cuidando do planeta. Eu percebi, como todo mundo ali falou, né? Eu percebi um amor muito grande dela pela própria deusa, assim, sabe? Ela falando que a deusa não é uma coisa por fora, assim, tipo, ai, ela manda e ela manda tu fazer isso, manda tu fazer aquilo. Não, ela tá em tudo. Ela tá na gente, ela tá nas pessoas que estão ao nosso redor, ela tá nos animais, ela tá no planeta. E é uma coisa. É tão gostoso quando eu tava lendo, e ela sempre enfatiza muito isso. E quanto mais a gente lia, quanto mais eu lia, eu percebia, tipo, caraca, é verdade. A gente, às vezes, no dia a dia, a gente acaba esquecendo muito essa questão de, porque é que a gente esquece de que as coisas são vivas, né? O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, a comida que a gente come. E quanto mais ela falava no capítulo, mais eu lembrava, tipo, é verdade. A gente também, por mais que a gente tenha essa responsabilidade, por mais que a gente tenha ou a ordem, o caos, a gente também tem a deusa dentro da gente. A gente, né, ela tá em todo lugar. E dá para perceber que ela fala com muito amor, com muito carinho, sabe? Da religião das mulheres em si, né? Até porque ela também é uma, então ela sabe como é que funciona toda essa questão de ser ou não ser mulher. E eu gostei muito da questão que ela também mencionou os orixás, que eu achei muito da hora essa menção, muito comum em alguns livros que eu já li. E eu não sei, eu não quis muito falar assim dela, só sei que pra mim tá valendo muito a pena ler, sabe? Porque ela fala de uma forma, ela escreve de uma forma muito carinhosa. E ela tem muito cuidado com o que ela tá falando. Inclusive nas notas, depois ela até, tipo assim, ela fala que, porque tem no livro mesmo, né? No capítulo ela fala que tem o povo, e aquela coisa toda. Ela fala, não, tem muitas que são solitárias. Isso tem crescido mais do que há 20 anos atrás. E ela se corrige. É muito legal, eu gostei bastante desse capítulo. Muito bom. Alguns pontos que a Pani citou, eu também anotei para falar, assim. Mas a minha opinião desse capítulo, assim, eu achei bem legal. Só que eu tenho uma. É a segunda vez que eu tô lendo esse livro, né? A primeira vez eu amei muito. Falei, cara, esse livro mudou minha vida, tal, incrível, maravilhoso. Desta vez, eu estou tentando ler ele com uma visão um pouco mais crítica, porque na minha cabeça, Starhawk estava num pedestal inquestionável, assim, tipo, não podemos questionar a deusa na Terra, entendeu? Na skin de Starhawk. E aí, eu estou tentando ler esse livro de uma forma mais crítica, porque se você lê esse livro com a cabeça da Starhawk, pensando assim, quem é, para quem ela escreve, o público dela, esse livro é perfeito. Mas eu acho que assim, antes de ser bruxa, antes de ser wiccaniana, eu me considero pagã. E o paganismo pressupõe também alguns pontos de vista que não são só do ateístas, por exemplo, né?
E aqui a gente foca muito na bruxaria como religião da deusa. E eu tô tentando ser mais crítica nessa leitura, né? Do tipo assim, olha, a bruxaria, ela é, ok, a religião da deusa, mas ela não é a religião só da deusa, por quê? É meio complexo a gente falar isso e bugou para mim também quando eu comecei a ler outras obras de paganismo, mas muitas civilizações de bruxaria antigas e que a gente se pauta e tal, não necessariamente eram matriarcais, né? Algumas tradições celtas, inclusive, não são matriarcais, e é daí que veio a parte da liturgia da Wicca. Então a gente fica pensando, a gente já sabe que a Margaret Murray, que é uma das que ela se baseia, a gente já sabe que aquele livro, como é que é? O culto à bruxaria na Europa Ocidental, né? O culto das bruxas O na culto Europa das bruxas Ocidental. na Europa Ocidental. Isso. A gente já sabe que essa tese da Margaret Mary foi desbancada, porque a gente não tem provas de que, de que a bruxaria tem um caminho ininterrupto, né? Começou ali, foi e continua por meio de covens familiares, e é a antiga religião, e é a primeira religião. A gente não tem provas, né? O que a gente tem são fragmentos históricos muito pequenos. Vou dar um exemplo assim, por exemplo, eu cultuo Quernunos, mas tem gente que, tipo, se eu falo isso, vai falar, nossa, mas tem duas aparições arqueológicas de Quernunos. Tipo, quem você cultua, tá ligado? É um bagulho muito louco, assim. Então, eu acho que essa falta de provas faz a gente. E às vezes essas referências que a gente sempre se faz a gente ficar retomando esses assuntos e falando sobre eles como se, tipo, beleza, antiga religião, é isso aí. Então, né, vamos com calma, porque antiga religião da onde? De quem, né? Tem essa. Amiga, Pode quando você falar? terminar, eu queria comentar alguma coisa a Ah, respeito tá. disso. Beleza. E aí, em relação a isso, antiga religião de quem, de onde, quando e por quê, né? Tem essa questão, e também tem a questão de que ela fala assim. Eu achei que ela ia fazer uma nota de rodapé em relação a isso, mas ela não fez, que era tipo assim, pelo menos eu não vi. A antiga religião, ela tá mais parecida com o xamanismo que a gente faz, sabe? Então, tem muita gente também que vai considerar isso um desrespeito. Porque nem todo xamanismo é matriarcal, nem todo xamanismo é duoteísta ou panteísta que seja, tem vários tipos. Então é muito. Oi, Nilson. Então é muito, tipo, complexo. Então, assim, legal, amamos Starhawk perfeita. Porém, eu tenho essa crítica ao jeito como ela vê a bruxaria como algo bastante duoteísta, né? E ela não é só duoteísta. E aí, quando a gente vai para uma ideia mais panteísta, nem sempre a deusa é o caos primordial e está em tudo, emanente, imanente. Às vezes ela é só o caos, e cada bruxaria vai chamar o caos de um nome diferente. Então, ok, deusa, mas também ok, caos, mas também ok, Tiamat, mas também ok, o vazio, mas também, né? Então, e tudo isso é bruxaria. Então, que legal, né? Mas, claro, entendemos de onde ela vem, da tradição dela e tudo, mas é legal a gente ter essa visão, né? Pode falar, sério. Não, é só assim, eu me senti, eu nem falei aqui quando você perguntou como a gente se sentiu sobre o capítulo, porque tudo que a galera falou, eu senti que assim, é palpável para mim o carinho, o amor que ela tem pelo caminho que ela escolheu. É nítido, assim. Mas de vez em quando eu tava lendo alguns pontos, eu lia e eu me sentia meio advogado do diabo, sabe? Tipo, falando, porra, mas tá muito frufruzento. Então, assim, é, é isso, né? Entender que ela vem dali, a gente entender que ela. Acho que você comentou, acho que foi no outro encontro, eu não estava, mas eu assisti a gravação, que você comentou que ela foi iniciada numa tradição diânica, se eu não estou enganada. Pronto, então isso já diz várias coisas a respeito do que ela enxerga. Então, de vez em quando eu me sentia meio
que advogado do diabo, falando assim, tipo, mas calma aí. Porque, assim, uma das coisas que, por exemplo, me causou um estranhamento e até um questionamento, assim. Em algum momento ela tá falando, e quando ela faz essa primeira parte, né, do capítulo, que é a parte histórica, eu consegui ver claramente uma parte que ela começa falando nossas lendas ou nosso folclore, sei lá, e ela vai construindo essa parte folclórica de lendas, até que ela chega um momento que ela começa a dar datas. Então, a partir do momento em que você começa a ver, no ano tal, fulano falou isso, no ano tal, o Papa não sei o que lá. Aí você começa a ver, bom, aqui você vai ter argumento histórico para tratar dessa linha que ela está construindo. Em algum momento dentro dessa linha, ela simplesmente cita que o ano foi dividido em 8 partes. E assim, a gente já teve outras discussões relacionadas a isso, e a gente sabe que isso é uma questão específica de determinadas linhas. Então, não dá para você jogar dentro de um. A minha opinião, né? Não sei. Mas assim, não dá para você jogar dentro de um termo bruxaria que, assim, em determinado momento da história, o ano foi dividido em 8 partes. Ok, eu sigo, fulano segue, beleza, mas assim, não é uma coisa que todo mundo vai seguir dessa forma. Então, às vezes, eu me pegava meio que, tipo assim, pô, da hora ela tá falando, eu concordo, eu faço dessa forma, mas não é todo mundo que faz assim, sabe? Então, em alguns momentos, assim, eu me peguei. Esse foi um deles, e em outros também. Teve uns que eu até anotei e coloquei assim, vou jogar na discussão porque eu quero saber o que o povo acha, entendeu? Por conta disso. Então, assim, a escrita eu achei bem fluida, a forma como ela escreve, dá para sentir a paixão, é palpável, mas em alguns momentos eu me peguei assim, ok, concordo. Se eu não conhecesse nada, ia falar que maravilhoso, que perfeito, que incrível. Porém, tem pessoas que não seguem dessa forma. Então eu me senti um pouco assim, sabe? Tipo, cara, eu tô questionando a Starhawk, mas não sei, né? Então, é mais ou menos por aí. Perfeito, Seren. Porque, assim, a própria construção da roda do ano Olha, é eu algo. acho que eu concordo com muito Ai, do que disse. Nossa, tá travando. atropelei. Desculpa. Eu vou falar e você fala, peraí. É perfeito isso que você trouxe, Seren, porque assim, a própria roda do ano é uma construção extremamente contemporânea. Tipo, a roda do ano, como ela é, essa coisa de dividinho, isso não aconteceu. A gente tem embasamento histórico hoje para poder falar que em alguns lugares específicos das Ilhas Britânicas não era comemorado um dos sabás, por exemplo. Beltane, por exemplo, não tem evidências de comemoração, pouquíssimas evidências de comemoração em alguns lugares das Ilhas Britânicas. Daí a gente fala que a roda do ano é celta, que já não nada a ver, né? E aí que os celtas também não tem embasamento teórico para falar sobre isso. E eram outros nomes, às vezes eram festivais muito específicos, em lugares específicos. Tem mais coisa saxônica, né? Aí é a especialidade do Nilson. Tem mais coisa saxônica na roda do ano do que celta até. E é uma coisa, tipo assim, que ninguém fala. A gente fica repetindo as coisas, né? E é interessante isso, né? Pode falar, Nixios. Tem alguns pontos nisso, porque realmente essa questão da roda do ano, ela generaliza muito, né? Primeiro que ela coloca como a bruxaria sendo a religião da deusa. E eu sei que ela, assim, pelo menos pelas fontes dela, ela também cita o Campbell. E eu sei que no trabalho dele ele acaba criando uma coisa por conta do trabalho dele de mitologias comparadas, ele acaba criando uma unidade no sentido de existe uma visão de uma deusa, existe uma visão de um deus, e todos eles acabam entra muito naquela questão de a deusa de 2.000 faces, o deus de 2.000 faces, né, de 10.000 faces. Mas ela acaba pegando isso de uma forma generalizada, como se fosse uma verdade absoluta. E, na verdade, é mais um trabalho, um estudo. E quando ela chega e ela fala da, dessa questão de a questão histórica, eu percebo que ela acaba misturando muito alguns achismos com... Realmente, ela cita muitas datas, mas fica muito confuso para mim.
como eu gosto muito da parte de história, eu bati o olho assim, tipo, primeiro eu falei, tem alguma coisa de estranha nisso aqui, né? E então eu acho que ela generaliza muito e ela acaba criando, assim, ela joga o amor dela, claro, mas eu acho que esse amor que ela coloca pega a gente de um jeito que a gente acaba não questionando. E é justamente nisso que a gente pega no erro, porque ela cita a Seduz. bruxaria. Hã? Ela seduz a gente. É, exatamente, porque ela fala como se a bruxaria fosse aquilo, e é tipo um amor, é muito mágico, é a Deus e o Deus é assim. Caramba, mas espera, não tinha bruxaria nos celtas, nos gregos, nos romanos, e eles não tinham uma cultura, uma visão diferente, né? Como, como a Saren falou, ela é, né, ela tem a origem dela diânica e tal, então ela tem uma visão bem dual das coisas, mas eu acho que essa forma dela generalizar a bruxaria é um pouco equivocada. Eu acho que é isso. E Posso. particularmente. Ah, só uma vírgula. E particularmente sobre essa coisa de ela seduz, eu acho muito estranho ela citar uma Leos Maleficarum. Tipo, eu jamais citaria esse livro num trabalho de bruxaria. Tipo assim, Eu achei o máximo. Ah, eu gostei também, Eu vai. curti. Sabe por que que eu curti? Porque quando ela fala não acreditar na bruxaria é a maior de todas as heresias, pra gente também faz sentido. Citar essa frase pra mim faz ok, sentido. Eu achei muito ok. da hora. Mas é um livro usado né? É um livro que era usado pra gente encontrar a bruxa e matar Então, ela, mas a né? gente tem que subverter isso também, miga. Ah, Mas eu é. entendi o que ela quis fazer é pegar, porque ela já inicia falando sobre isso, de tentar converter algo, uma visão negativa de uma forma positiva. Então ela pega um livro que foi criado negativamente e coloca um contexto e um parágrafo lá, uma parte do texto que seria uma parte bonita e não ruim, tá entendendo? Ela meio que tentou fazer esse contraponto. Porque eu Mas eu acho que também achei, essa frase é uma porque frase que quando eu poderia li estar num livro de bruxaria. ah, sim, sim, com certeza. Agora, é estranho, porque quando você lê e vê a fonte embaixo, eu disse, oxi, tá certo isso aqui? Ela botou a referência certa. Não, e detalhe que eles usaram essa frase justamente para poder justificar a perseguição, né? Porque se você fala, não, a bruxaria não existe, a gente não precisa perseguir, matar bruxas, porque não existe isso. Não, você está sendo herege. A gente precisa fazer isso, precisa fazer que as pessoas acreditem. Eu acho Achei irônico. subversivo. É. É. Ok, Violeta. Então, eu acho uma coisa que eu também senti, até levando em consideração o prefácio dela, ela não imaginava que o livro dela ia tomar essa magnanimitude. Então, eu entendo que ela colocou ali o que ela acreditava na época, e inclusive vendo outras obras mais antigas, eu entendo que era uma visão muito bem aceita dentro da bruxaria, de que a bruxaria era sim a religião da deusa. Você tem as Brumas de Avalon, que foi o que eu entendo que lá para o início dos anos 90 colocou luz na bruxaria para o mundo, assim, das pessoas entenderem que, ai, olha, tem um culto, assim, e é o que ele coloca, né, assim, o Deus dentro do universo de Avalon meio que não existe, ele é meio que, ele é utilizado, ele é a semente que vai fazer com que a deusa prolifere e faça, enfim. Então, eu entendo que ela era o que ela entendia na época, era o que era mais aceito, e aí, quando o negócio cresceu, ela só foi uma coisa que ela falou, não, é assim, e até pela raiz diânica dela, ela manteve a convicção. Mas hoje em dia a gente tem muitos outros autores que trazem outras visões para a gente, outras coisas, e é importante essa da dualidade, né? Em Acho que aqui talvez a contrapartida, ainda desculpa. de falta é que ela tá falando das notas, né? Ela esperava, acho que talvez uma retratação nas notas de rodapé e não teve, né? Mas eu acho que sabe aquela coisa que você falou uma besteira, não uma besteira, assim, eu até entendo que ela acredite nisso, mas assim, você fala uma parada e você fala assim, não, cara, eu vou defender isso até o final, tipo, porque pelo que eu tô vendo, eu não li ainda o livro todo,
Mas isso meio que é a base de tudo que ela permeia, de todo o ensinamento dela no livro. Pode ser até que eu me surpreenda, mas eu entendo que ela vai. Se ela admitisse que isso não é verdade, meio que a obra dela cai. Em contrapartida, eu ia só colocar uma coisa aqui, mas não precisa nem responder, só para pensar que ela, no próprio prefácio, ela fala: gente, ninguém fica procurando provar que Jesus Cristo existiu. Todo mundo vai lá, todo mundo acredita, todo mundo segue cegamente e ninguém fica caçando prova. Por que na porra da bruxaria tem que procurar prova de tudo? Entendeu? Então, hoje eu tô advogado do diabo. Todo mundo tá falando, eu tô indo pro bem. Inclusive, não é nesse livro que ela fala assim. Vai fazer. Eu li algum livro que era. Agora eu já nem sei mais o que eu li, aonde eu li, que eu tô lendo todo livro ao mesmo tempo. Mas eu acho que é nesse livro que ela fala assim: se não for verdadeiro historicamente, tudo que a gente faz vai fazer alguma diferença agora que a gente tem a experiência da prática? Não é nesse livro que ela fala isso? Então, né? É interessante isso também. Vou continuar então aqui nos tópicos. Achei muito legal que ela fez uma nota de rodapé sobre a questão da bruxaria moderna, né? Porque a bruxa. Claro que eu vou falar disso, né? Óbvio. Que a bruxaria moderna hoje, ela é. Cadê? Queria até achar a nota de rodapé que ela fala isso. Que a bruxaria hoje, ela é muito mais um conglomerado de covens auto-ecléticos e auto-iniciados, a maioria dos, né? Do que tradicionalistas ou solitários iniciados, né? Porque o povo fala que solitário também tem que ser iniciado, pode ser solitário, mas tem que ser iniciado, né? E na verdade, não, a maioria do que a gente tem hoje são, de fato, covens ecléticos ou solitários não iniciados de forma horizontal, né? Então, achei interessante que ela já previu e ela já falou sobre isso, né? Em 2019, se não me engano. Então, assim, cara, é isso. Daqui pra frente vai ser isso. E o choro é livre, né? Pra quem não aceitar, achei bem legal ela fazer esse adendo. O que vai em contraparte do que muitos outros autores ou representantes, principalmente da Wicca, falam, né? E ela já tá há tempos aí falando uma coisa que na primeira ela fala que era uma exceção, né? Os praticantes solitários, coisas assim. Depois ela se retrata. Eu também não achei onde estava aqui, eu tava procurando, mas eu creio que tá nas notas lá no final. E mas é interessante assim, apesar de toda aquela questão que a gente estava falando, ela tem um senso muito bom de reconhecer alguns erros, né? Não vou dizer sobre todos, mas nem ela critica muito as culturas orientais e tal, e depois ela se retrata com relação a isso. Então dá para perceber que ela tem uma evolução na forma de pensar e muito provavelmente também na forma como ela pratica a bruxaria dela, desde quando ela iniciou até agora, né? A Pani? Então, na verdade, eu queria fazer uma pergunta como uma baby witch, tá ligado? Porque, tipo assim, quando tu diz, o que tu quer dizer, tipo, ser auto-iniciado na forma vertical ou horizontal? Tipo, eu nunca li isso em nenhum lugar, tipo, tô Sim. em todos os lugares que eu vi, eu nunca vi. E com a baby witch eu olhei e pensei, o que que é isso? O que eu queria Eu saber? vou, eu vou ser bem honesta para você, eu também não sei se eu já li isso em algum lugar. Eu aprendi isso em clubes do livro, sabe?
É interessante, né, como essas trocas são ricas pra gente. Iniciação vertical, desculpa, horizontal é quando você tem uma iniciação por outra pessoa, né? Horizontal, assim, outra pessoa te inicia. E aí, vertical é quando você tem experiências, vivências, momentos canônicos, provas de fogo, ou até mesmo uma auto-iniciação guiada pela divindade de forma realmente mística, misteriosa, esotérica, gnóstica, onde você é iniciado verticalmente pela própria divindade que você cultua. Mas isso é um mistério da bruxaria, não é algo que a gente pode simplesmente falar, olha, fui iniciado verticalmente. Não, a pessoa recebe essa marca e todo mundo percebe, não é assim, tipo, fui e acabou, sabe? É uma coisa muito. É um mistério, é místico, é gnóstico, é esotérico, e transforma a pessoa ao ponto que não tem como você falar que não, a sociedade reconhece e você muda, sabe? Então, isso é uma iniciação vertical. Quer falar sobre isso, Nilson? Você ficou gesticulando. Não, gente, a internet tá tão ruim, é tão ruim, que toda hora eu caio e eu fico ouvindo fragmentos que vocês dizem. Então, às vezes eu tô concordando com uma coisa que já falaram há 3 horas atrás. E agora é que eu tô aparecendo. Mas é. Hello, Bruna, hello, me, hello, pessoal que eu não conheço ainda. E é isso. Então, eu concordo. Eu não tô com o livro aqui, mas Ailian sabe que eu já li ele no ano passado. Tá todo rabiscado, é um livro que eu gosto bastante. Existe a nossa prática de bruxaria antes deste livro, depois dele, então ele fica melhor, tá? Muito melhor. E sobre a iniciação vertical, eu só concordo mesmo. E você tem confirmações. Sua magia muda, seus dons mudam, a sua percepção, tudo muda na sua vida. Não é bolinho, gente. Muita pessoa fala assim, eu quero uma iniciação vertical. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil, não é legal, mas é um processo. E acontece, viu, gente? Acontece com algumas bruxas. Agora, vocês estavam falando aí uma coisa que me lembrou da Isabel Goldie, lá em Salem, que ela não era bruxa nem nada, e iniciou o Witch Crazy em Salem, quando vocês estavam falando de culto das bruxas e bruxarias um pouco atrás, os tipos de coisa. A gente não tem evidência histórica falando de culto estruturado de bruxas, mas só porque a gente não tem evidência histórica quer dizer que não existia ou que não existiu? Essa é uma questão. E outra, bruxaria é um termo inglês americanizado, né, para práticas de curandeirismo ou de religiões pagãs. Não de assim, ela é bruxa, não é bruxa, é curandeiro, é xamã, é pajé, a gente tem vários termos que eu estou sendo bem abrangente para uma função social, que seria o intermediador de idade. Não existiam muitas pessoas assim, até porque era estigmatizado. Não era qualquer pessoa que poderia ser, não era cool ser bruxa no passado. Dependendo da comunidade que você estava inserido, você era um pária. Então, a gente tem que lembrar sobre isso, que o caminho ele é solitário, na maioria das vezes. Hoje nós temos essa facilidade de encontrar várias bruxas devido à internet, fazer grupos e associações, que começou ali com o Gardner, quando ele escreveu Bruxaria Hoje, etc e tal. Um coven mais formadozinho. A gente lembrar, porque bruxaria não é uma religião de massas. Nunca foi e nunca será. E a gente tende a querer chamar os grupinhos e a galera e ficar todo mundo junto. Não é bem assim, ok? E é sobre isso, meus 2 centavos. Black Phillip has spoken. Muito bom. É interessante isso que o Nilson trouxe, porque é muito verdade isso. Olha só, na estregueria, por exemplo, se você falava, por exemplo, na Toscana, que aquela mulher era bruxa,
Ela falava, eu, bruxa? Não, imagina, eu, bruxa? Que isso? Madonna, né? Porque, na verdade, o que elas faziam era tudo era bruxaria. Não, porque a erva tal, porque não sei o quê. Não tinha medicina, era tudo, né? Então, assim, elas faziam todo tipo de bruxaria mesmo. E era bruxa. Por isso que hoje a gente chama as estregas de bruxa. Mas se você falar para ela naquela época que ela era bruxa, ela ia falar que não. Madonna mia, eu bruxa? Não, Santa Madre, né? Porque era isso, né? Era um estigma tal, mas era, hoje a gente sabe que era, né? E aí tem até tem um puxadinho da estregueria que é uma bruxaria cristã, né? Que assim, venera muito mais a mãe de Jesus e Maria, né? E vê o sagrado naquilo como muito mais se identifica muito mais, né, com a mãe de Jesus por ser mega blaster do que com a própria visão masculina, tal, porque todas são mães e estão ali nutrindo a comunidade delas, né? Então existe esse puxadinho. E existe o outro puxadinho Black Phillip, né? O puxadinho das que dançava pelada na floresta, que é o nosso puxadinho, né? Então existe também esse lado de quem vendeu a alma, mas que na verdade estamos nos libertando, né? Fala, Deusa! Pode falar, Puni. Eu ia falar sobre uma questão ali também. É sobre uma questão ali, deixa eu só abaixar minha mãozinha. Ai! Que eu vi que na parte ali que ela tinha escrito, ela falou que a bruxaria é uma religião. Só que eu já li em vários lugares que bruxaria não era religião, e Wicca é religião, mas aí outra coisa é religião. E eu queria saber a opinião de vocês agora, de cada um de vocês. O que que vocês acham que realmente é, no caso? Porque eu já vi em alguns lugares que é um estilo de vida. Enfim, eu já li tanta coisa que às vezes eu até me confundo, assim, no que pode ser verdade e no que pode ser mentira. Então, enfim, eu queria saber de vocês, porque isso me pegou de verdade. Tipo assim, tá, bruxaria é uma religião, mas será que é isso? Perfeito, ó, eu acho que eu posso dar um overview em relação a isso, depois o pessoal complementa também. Existem bruxarias, né? Então, o que acontece? Quando começaram a escrever livros sobre bruxaria de forma aberta mesmo, aquele nichozinho Gardner chamava a Wicca de bruxaria. E aí, esse termo se espalhou como bruxaria tradicional britânica. E Gardner, fez ele colocou essa marca, né? No sentido assim, olha, a Wicca é a bruxaria. Porque naquela época eram os únicos escritos que tinham assim, falando mesmo que era bruxaria, né? E aí ele queria dizer que bruxaria era uma religião. Ele traz essa ideia de que bruxaria é uma religião, de que bruxa não é aprende, ela nasce, de que bruxa você tem que ser iniciado, de que bruxa você tem uma conexão com a terra e tudo, e faz a ritualística e tudo e tal. Então ele falava, né, e aí isso se espalhou pela bruxaria tradicional britânica, que bruxaria era uma religião porque era a antiga religião, porque era o como se pratica e tal, e não sei o quê. Porém, também existe a outra bruxaria, palavra, etimologia diferente, que é sinônimo de feitiçaria, magia, né? Então existe essa outra bruxaria que não é aquela que o Gardner fala que é religião, que não é a litúrgica, que não é aquela que tem a roda do ano, que não é aquela que tem o deus e a deusa, paganismo, é uma outra, que fala que bruxaria é ofício e não religião, que é uma prática, que é a mesma coisa que feitiçaria, né? Então, essa outra etimologia da palavra. Então, não dá para a gente falar hoje em dia se é ou se não é, porque existem atualmente ainda as duas vertentes.
Quem vem dessa coisa de Gardner vai falar que bruxaria é a bruxaria tradicional britânica, a prática politeísta ou duoteísta, de liturgia, Deus e etc. Mas quem vem de uma parte mais sem divindades ou sem liturgia, vai falar que bruxaria é ofício e não religião, né? Por exemplo, a bruxaria natural e a bruxaria tradicional, enfim. Então, existem essas duas vertentes. O que você precisa entender, Aponi, quando você estiver lendo qualquer livro, é saber quem é essa pessoa, da onde que ela vem, para você saber qual argumento que ela está usando, porque você vai ver os dois para sempre nisso daí, nessas discussões, os livros e tudo tal. Eu prefiro acreditar nos dois, eu prefiro entender que os dois existem, as duas visões existem e elas estão ali, depende da sua vertente para você identificar. Para mim é um ofício, mas aí eu entendo que existe essa outra vertente também. Eu gosto sempre de dizer que todo wicano é bruxo, mas nem todo bruxo é wicano. Porque realmente, para eles, né, nesse sentido da origem do Gardner e tudo mais, eles são todos bruxos. Eles integram a parte da bruxaria dentro da questão litúrgica, dentro da questão religiosa. Mas nem toda bruxa vai trabalhar com essa parte. E tem uma confusão muito grande com relação à parte etimológica mesmo da palavra. Porque se a gente for pegar no inglês, witch vem realmente de uma origem muito parecida com Wicca, né? Se não me engano, vem de wiki, né? W-I-C-C-E. E tá ligado à questão de saber moldar as coisas, de fazer as coisas acontecerem. Mas a gente tem muitas outras palavras também que a gente não tem uma tradução também brasileira muito certa, porque a gente tem wizard, sorcerer, e os dois vão ser traduzidos ou como feiticeiro, mas a gente também pode traduzir wizard como mago, que também vai para mage. E a gente está quase tudo no mesmo balaio ali, é uma questão de nomenclatura que na realidade não faz tanta importância, né? Não tem tanta importância. Eu acho que a gente briga muito por questão do que é, né, a palavra, mas a gente não vive de fato o que é, né? Então não dá nem para dizer que é só uma religião, nem que é só um ofício. Acho que tem uma integra entre os dois e acho que tem nuances também, né? Onde um vai ser muito mais a parte de vamos fazer a prática literalmente da feitiçaria, vão fazer feitiço, vão fazer acontecer, enquanto outros vão estar lá bem focados na questão de estar no contato com a divindade, né? Então seria tipo desde a teurgia até a taumaturgia, todos eles são bruxos e nenhum deles está errado. E Onix, eu você pode acho. repetir a sua última frase, por favor? Eu não sei o que significam essas palavras. Como assim? Qual a última desde da taumaturgia da teurgia à taumaturgia? Tá, geralmente o pessoal chama como alta magia ou baixa magia, né? Então, a teurgia é o contato com as divindades. Então, geralmente os magos são teúrgicos. Eles trabalham mais com a questão de invocação, uma questão de trabalhar mais dentro e um contato direto com a divindade buscando a iluminação, né? Que geralmente são chamados de alta magia. A taumaturgia é a baixa magia, popularmente conhecida como feitiçaria. Então é uma coisa, enquanto um trabalha para a evolução espiritual própria, o outro para a evolução da comunidade, vamos assim por dizer, com trabalhos de cura, leituras, etc. e tal. O que eu quis dizer é basicamente isso, né? Desde aqueles que fazem só contatos divinos e se denominam sacerdotes, até aqueles que trabalham como parteiras, como herveiro, até o pessoal do reiki também, assim, no sentido de dar um apoio holístico e mágico para a comunidade. Muito bom, obrigada. Eu não tenho De vergonha de nada. dizer quando eu não conheço uma coisa. Eu acho lindo isso. Tipo, Tá é muito certo. bom, né, a gente aprender. Eu Não, acho eu que eu tô já aprendendo um monte devia de ter coisa aqui. ouvido, né? Eu acho que eu já devia ter visto isso em algum lugar, mas eu achei legal o jeito como você explicou, achei muito completo. Muito obrigada. De nada.
Eu ia comentar também, que inclusive ela comenta isso no livro, né? Que eu acho que essa parte ela se encaixa bem pensando realmente nas herveiras, nas parteiras, que não se denominavam bruxas, mas se você for ver o ofício delas, realmente é um ofício mágico, né? Você trazer alguém à vida, e é utilizado. Tanto a parte de não pode comer uma coisa, as ervas corretas, a temperatura da água, até uma parte religiosa, até as que hoje em dia, né? Acho que hoje em dia é mais difícil, mas que utilizavam rezos, utilizavam coisas, então realmente para elas é um ofício. Eu entendo que tudo isso está dentro do guarda-chuva da bruxaria, realmente. Então, o que o Nixus falou faz total sentido. Eu Muito só ia bom. complementar, Bem. só voltando, porque essa discussão acaba voltando naquilo que a gente discutiu no começo, que ela traz a bruxaria com essa visão ampla. Então, que não necessariamente tenha essa nomenclatura ou aquela nomenclatura. Então, ela traz falando que a bruxaria dividiu a roda, não sei o quê. Não necessariamente, porque engloba outras coisas. Então, eu acho que é como o pessoal falou, assim, a minha opinião também é essa, de que não necessariamente a gente precise, acho que é importante, a gente tem que discutir esses termos, a gente tem que saber de onde eles vêm e conhecer, mas assim, a gente também não precisa ficar nomeando tudo que a gente faz, sabe? Então, eu penso assim, você não precisa, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou exatamente isso, nananana, e eu tô nessa caixa, blá, blá, blá. Às vezes você tá em mais de uma caixa ao mesmo tempo, e às vezes você quer estar nessas 2, 3, 50 caixas. Então, qual é o nome que você dá para a pessoa que está em 3 caixas ao mesmo tempo? Ela vai dar um nome novo para ela porque ela juntou. Então, sei lá, eu acho que e é uma questão complexa, assim. Eu estudo há bastante tempo já e é complexo para mim também entender e explicar isso, porque eu acho que um ponto que a Ailiran pegou que para mim a partir de agora vai fazer muito sentido é você ler a pessoa a partir do que você sabe sobre ela. Então, quando você está lendo aquele autor, você vai entender por que aquele autor está usando aquele termo e está explicando aquilo daquela forma. Eu acho que isso, para mim, vai mudar a visão de muitas coisas que eu vou ler daqui para frente, porque é isso, é óbvio que a visão diânica da Starhawk está aqui e ela vai trazer termos que se encaixam nisso. Quando você está lendo o Claudinei Pietro, ele vai trazer outra coisa, porque não necessariamente outra coisa, porque ele também tem uma iniciação diânica, mas assim, cada autor vai trazer ali a sua coisa. Então, entender o termo que ele está usando e que ele está explicando, de acordo também com a vivência dele, né? Isso vai me fazer olhar assim com outros olhos para os estudos daqui para frente, assim, bem interessante. Legal, muito bom. Porque é verdade, né? Cada autor vai tentar trazer o viés dele, né? Uma coisa que eu gosto muito, que me dá uma paz, é a lei, uma das leis da magia, que é a lei da síntese, que é que você tem o A e você tem o B, e a soma deles pode ser o C, e tá tudo bem, né? Eu gosto muito dessa ideia, e eu uso essa ideia sempre que possível, né? E aí, conversando com o Kai, que é o meu marido, que é também membro do nosso grupo, né, de celebração e tal, ele vem de uma visão caótica, né? Ele é um mago do caos, uma visão caótica da bruxaria. Agora que ele está introduzindo divindades. E para ele, a visão da deusa sempre foi a mesma coisa, só que ele chamava de caos, porque na magia caótica é o caos. E o caos está em tudo, e o caos interfere em tudo, e não há como você ir contra o caos. Você precisa entrar em equilíbrio com ele. Coisa que a gente vê, só que é outro nome. Então é muito interessante essa lei da síntese, né? Então não existe certo e errado, existem verdades que estão aí concomitantemente pairando, né? E aí, muito legal. Eu acho que dá para a gente fazer essa conclusão desse capítulo pensando assim, realmente tem que ver quem é que está escrevendo, qual que é o viés dessa pessoa. Mas para facilitar para a gente que está lendo, acho que toda vez que ela falar bruxaria, a gente poderia entender que é Wicca, para facilitar, entendeu? Porque nesse caso
né? O reclaiming veio muito depois, né? A tradição reclaiming veio muito depois na vida dela, né? Então, tudo que tá aqui é Wicca, basicamente, né? Que eles vão chamar de bruxaria tradicional britânica, que o Gardner vai chamar de bruxaria, enfim, né? Então, acho que para facilitar o leitor não avisado, isso aqui é Wicca, né? Acho que não tem questionamento em relação a isso, né? Vocês concordam isso aí ou não? Perfeito, é isso mesmo. Beleza. Eu acho que sim, até porque ela traz, quando ela fala de bruxaria, ela traz até o que algumas pessoas questionam na Wicca, que é essa coisa do todo mundo bonzinho, todo mundo fofinho, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Você se... Então, acho que isso é uma característica da Wicca, sim, essa questão de você trazer... Ela cita a lei tríplice, que, tipo, a gente sabe que é uma coisa da Wicca, né? Então, acho que fica bem claro isso, e eu senti assim, talvez por isso meu estranhamento em vê-la falando bruxaria é assim, bruxaria é isso, bruxaria é aquilo, que na verdade é uma parte, né, da bruxaria, porque é bem mais com foco em Wicca mesmo. Exato. E aí, você lembrou de uma coisa que eu li aqui que eu achei legal da gente comentar, é que quando ela traz a regra do 3, né, que é o que você faz, a lei tríplice, né, tudo que você faz volta triplicado para você, eu achei legal a explicação dela. Porque não é uma explicação simplista, do tipo assim, tudo que você faz volta isso para você. Que é muito parecida com a explicação que eu tendo a dar também. Por exemplo, Porque é tipo assim, não faz o mal porque você não quer o mal para você, não é porque você liga pro outro, é porque você não quer que isso. volte, só por isso. Mas eu acho que. Mas eu acho que é um pouco além, assim. Não é tanto. Eu acho que eu não falaria que volte, mas eu falaria que afete o todo. Tipo assim, sabe? Que é uma coisa que eu tendo a explicar dessa forma. Por exemplo, o Triluna não segue a lei tríplice, porque ela é uma coisa assim, muito complexa. Eu acho que a moral é de cada um, então a gente não necessariamente segue a lei tríplice, mas a gente entende que ela existe e ela faz parte dessa egrégora. Então, por exemplo, tudo que você faz, como eu explico, né, normalmente, tudo que você faz atinge a você, atinge ao meio e atinge ao outro, né? Atinge você, atinge o meio, atinge o outro. Então, isso eventualmente vai atingir de forma triplicada, né? Eu não acredito que volta 3 vezes pior para você, mas como a gente tá numa teia, e essa é uma crença da Wicca, por exemplo, né, que somos todos um, estamos numa teia, que também é uma crença como é? Da pseudofísica quântica, né? Que somos todos numa teia, tal, né? Então, assim, eu acredito nisso, que a gente está interligado. E sim, eventualmente o que você faz afeta você, porque tudo que o magista faz afeta primeiro a ele, né? A carta do mago, cabala, todo mundo já entende essa como uma verdade, e afeta o outro e afeta o meio. Por quê? Se você faz uma magia, seja pro bem, seja pro mal, não sei o que, tal, aquilo vai ter uma consequência nas linhas, né? No efeito borboleta, enfim, tal. E é isso, né? Eu acho que esse é um jeito muito mais legal de explicar a lei tríplice do que falar, ai, volta pra você. Volta como? Volta de quem? Volta, né? E é exatamente isso que eu queria falar, porque já que eu já banquei o advogado do diabo desde o começo, tem partes aqui que eu fui anotando, por exemplo, a gente sabe, ela escreve alguma coisa aqui assim, na página 60, que a gente ama a vida em todas as suas formas, e que a vida se alimenta da vida, mas que a gente só pode matar se for, quer ver a palavra que ela usa? Se for necessário. E aí eu escrevo assim, ok? Quem foi que definiu o que é necessário e o que não é necessário? Quem define o necessário? Porque o que pode ser necessário para mim pode não ser necessário para você. Para mim é necessário ter um churrasco. Para alguém vegano não é necessário ter um churrasco. Você não precisa da carne, certo? Então, até isso é regido por nós. Porque
E tem um outro momento que ela fala assim: o uso indevido da sexualidade é nefasto. O que é o uso indevido da sexualidade para mim? E o que é o uso indevido da sexualidade para você? Algumas coisas eu acredito que seja senso comum, que são escabrosas, mas outras ficam numa linha tênue entre é nefasto ou é ok. Se tá todo mundo curtindo, se tá todo mundo aceitando, tá ok. Então, é isso, né? Tipo, é a mesma coisa mais ou menos do que vai e volta. Volta como? Volta por quê? O que que vai voltar para você? A intenção tá em quem faz. Achar que é necessário, que não é necessário, que é reprovável ou que não é reprovável, também tá em quem faz. Então, fica aí o questionamento. Perfeito, perfeito, é isso, né? Acho Eu, que ao mesmo tempo. Ai, desculpa. não, Eu só acho fazer que ao uma mesmo pergunta. tempo. Eu Pode achei, falar. eu achei, inclusive, que essa parte que você leu, ela, cara, ela é muito lisa, porque eu achei que faltou aqui um posicionamento sobre o aborto. Ponto, entendeu? Tipo assim, né? Ai, a vida é sagrada. Cadê? Cadê a bruxaria autoral? Cadê dona de mim? Entendeu? Achei uma parte meio lisa aqui, entendeu? Achei que faltou, né, um feminismo aqui nesse momento. Pode falar, Violeta. É que ao mesmo tempo que ela é super moderna, e eu até gostei da parte que ela fala da lei tríplice, porque ao mesmo tempo que ela fala que as coisas têm consequências, ficou meio que assim: se você bancar suas gracinhas, tá tudo certo para você. Tipo, vai ter consequências, mas você acha que é justo? Você tá afim de, você vai bancar? Então tá tudo certo. Mas ao mesmo tempo ela fala dessa parte da sexualidade, até de uma forma assim, que ela fala alguma coisa sobre o casamento, tipo, não que você tenha que ser casado, mas então, assim, para ela eu entendo que a promiscuidade é totalmente abominável, assim. Para mim foi uma coisa muito. Exatamente, essa parte desse ranço cristão, assim. Ao mesmo tempo que ela é modernete, ela é uma senhorinha que tem os seus conceitos, as suas palavras, tipo, a, a partir daqui não pode passar, a partir daqui não é legal, gente. Então, assim, essa parte eu também achei, assim, que ela tem muito esse conceito, essa parte de. Ai, gente, hoje eu tô péssima com as palavras. Mas desse pudorismo mesmo, né? Moralismo, né? Desse moralismo, exatamente, desse moralismo. Tá, e daí, mas daí é o que a gente vem a pergunta. Tudo bem, ela é uma senhorinha, ela sabe disso tudo, e até hoje ela não, pelo menos nas notas dela, ela não fala sobre isso. Mas quando ela escreveu o livro, ela não é novinha também? Era. Tipo, ela não tinha Ela era 20 e bem poucos novinha. anos. É. Então, tipo assim, tem essa questão feminina, tipo, do feminismo, tipo, vamos ser mulheres, vamos fazer, né, ser livre, aquela coisa toda. Mas tem também os conceitos da época dela. Mas a gente sempre é fruto do nosso meio, né? De que provavelmente talvez sendo agora. Sim, sim, com certeza. Então, tipo, provavelmente ele foi a questão de que realmente ela é uma senhorinha, então, e ela continua concordando com tudo isso, porque justamente ela continua tendo esse pensamento, mas provavelmente deve ser porque ela deve ter sido criada também, né? Ela deve ter, imagina, os pais dela devem ter ensinado dessa forma, apesar de que ela, pelo menos ali no prefácio, ela diz que ela viveu no mundo, né? Enfim, não entendi muito bem essa parte. E eu também vi um pouco do livro, eu não sei, já olhando um pouco desse foco, não sei se algum de vocês já jogou D&D, RPG ou algo parecido, mas eu percebi numa da parte sobre principalmente A Pani cortou tudo que você sobre o falou. amor, e como que ser ético tem que ser perfeito, e a gente tem um mundo. Ai, meu Deus, tá tudo bem? Estão me ouvindo? Agora Tá sim. melhor? Tá. Então, eu percebi que era algo parecido com, tipo assim, é muito paladino, né? No paladino, no D&D, a gente é uma pessoa que é, tipo, moral, certeira, tudo correto,
não pode fazer tal coisa errado. E eu percebi muito, apesar de que ela é muito amorosa, aquela coisa toda, eu percebi uma travação ali naquela parte, sabe? Em que ela fala, tipo, ah, não, porque a gente tem que ser justo o tempo todo. A gente sabe que a gente tem que ser justo, mas até que ponto a justiça vai, entendeu? Até que ponto a nossa raiva pode ser explodida, enfim. Sim, Sem contar. eu vou dar a palavra para o Nilson e depois eu comento sobre isso também, caso ele não vá comentar também. A gente picou tudo o que essa guria falou. Ela falou assim que. Ih. Ela falou Que eu ia assim. comentar ainda a coisa da sexualidade livre, do feminismo, do aborto, essa pauta anterior Ah, tá. ainda. Tá junto. Tá, então tá. No que diz respeito a Starhawk. Mais pra frente ela elabora melhor essa visão dela. Ela tem um capítulo bem bom a respeito disso. Mas, basicamente, o conceito dela é bem alinhado com o conceito de satanismo, que diz respeito a você ser Falou mal e tá cortando também. Gente, falou satanismo, do satanismo pra frente cortou tudo. Bom. Ó, Nilson, você foi calado por Black Phillip, então a gente vai falar aqui. Você foi silenciado. Não, eu acho que ele vai voltar eventualmente. Mas enquanto ele não volta, eu queria falar o seguinte, assim, ó. Eu não sei se o que ajuda. você quiser. Ah, voltou. Então, para bom entendedor, é isso. Faz com o seu corpo o que você quiser, ok? Eu não Nilson, falei mal dela, quem falou mal dela? cortou tudo que você falou e só o final apareceu. É isso. Não, ele não está entre nós. Até o meu gato desistiu aqui. Então, Nilson, se organiza. Vamos ver se vai rolar. Eu ia falar o seguinte, Aponi, não sei se ajuda, pessoal, não Sim. sei se ajuda a interpretar, mas assim, a Starhawk é uma pessoa americana, né? Ela é Proud American. O que que é um Proud American? É uma pessoa que é extremamente orgulhosa de ser americana, beirando ali o nacionalismo, né? É uma pessoa que faz rituais para abençoar os veteranos de guerra do exército americano. Então vamos pensar sobre essa pessoa. É uma pessoa que abençoa e faz rituais abençoando os veteranos de guerra do exército americano, os que eram pagãos, por exemplo, wicanianos, enfim, tal. Na minha percepção, na minha visão, na minha concepção, eu não acho que a guerra faz nenhum sentido, né? Então, assim, a pessoa que tá lá, o veterano que a gente não sabe o que ele fez e quantos ele matou, eu não vou fazer um ritual para ele. Eu não sei quantos ele matou, eu não sei o que estava na cabeça dele quando ele estava matando. Eu não sei se ele matou para sobreviver, ou se ele matou de raiva, ou se ele matou de nacionalismo, ou se ele matou de xenofobia. Eu não sei. Eu não vou fazer um ritual para esse filho da puta, entendeu? Eu não sei quem ele era. Então, assim, é sobre isso. Então, tipo, eu fico pensando, essa pessoa, será que essa pessoa é tão assim, né? Enfim, tal, né? Joga aí, tá? Tudo bom? Eu acho que é válido a gente pensar sobre isso também, né? Nilson, eu acho que você voltou, e aí você pode falar tudo que você falou que a gente não escutou nada a partir do satanismo. Então, só escutei você falando mal de alguém, e de repente não vou fazer e eu não sei quem. De quem que você está falando. Só o que O que eu eu vi. falei, o que eu falei é que para ajudar a Aponi a entender quem é a Starhawk, ela Hum. faz rituais para abençoar os veteranos de guerra. Ah, vai tomar no cu. Exato.
Isso, você já entendeu, é Ah, isso. mas você sabe a minha posição. Entendi. Fala o É que você ia doida, falar gente. Você sobre o lê feminismo. com um pezinho atrás e não acredite em tudo que você lê ou ouve ou vê na internet, tá, gente? Beijos da Anitta. É isso. Acabou a reunião. Aquelas. Não. Seguinte. Estava falando que mais para frente ela tem um capítulo que elabora muito melhor sobre essa questão de liberdade sexual. E é um caminho profundamente denso e transformador se você ler ele corretamente. Ok? Ele é bem bom mesmo. Ah, eu disse que alinha muito com as teorias do satanismo, desde lá do de Lavey ao romântico, ao satanismo moderno, que diz sobre a inviolabilidade do corpo. O que isso quer dizer? Você é dono ou dona ou done do seu corpo. Faça com ele o que você quiser. Aí aqui a gente joga uma purpurina Wicca, contando que você não prejudica outra pessoa. Ok? Então, você pode fazer o que você quiser. É muito difícil a gente ver ou perceber uma pessoa se fudendo porque ela quer se fuder e ela tá no direito dela de ser fudida, de si auto próprio se fuder-se, e a gente tentar ajudar. Isso é muito difícil para a gente compreender e entender. Então, a gente só dá um conselho, oferece a mão amiga para essa pessoa, se ela, primeiro, pedir, segundo, se for alguém muito íntimo, é um toque. Porque essas outras coisas que a gente vê acontecendo dentro do meio pagão, bruxaria, New Age, não é de fato aquilo que se prega. Tem muito cristianismo, hinduísmo, shintoísmo, todos os ismos misturados aí. Então a gente tem que saber de qual salada mística a gente está falando e começar a tentar peneirar essa questão. Isso é muito interessante da gente fazer essa prática reflexiva. Fala sobre isso, sobre a inviolabilidade do corpo, ela é pansexual, ela tem várias parceiras, é tudo. Tirando essa parte louca dos veteranos de guerra, ela é de boa, ok? Ela é massa. Mas o que perguntou a garota, que eu não entendi até agora, qual era a dúvida dela? Ah, era isso, ela estava refletindo sobre até que ponto a gente é bonzinho, até que ponto a gente é malzinho, né? Ela tá A refletindo gente sobre quem? Pessoa ou bruxa? bruxa, os dois. Depende. Não, depende. Depende da bruxa. Depende da bruxa. Depende da bruxa, depende do caminho que essa bruxa segue, depende do que ela acredita, o que ela tem como praxis, o que ela tem como gnose, as divindades que ela trabalha e que trabalha com ela, evidentemente. Não é é uma coisa multifacetada. Então, sim, existem bruxas boazinhas, existem bruxas malzinhas, existem bruxas no meio do caminho, e existem bruxas que não fazem nada, que a gente chama de ocultista não praticante. Mas esse é um outro debate, tá bom? Então, porque ela coloca ali no livro como essa coisa, tipo, ampla, tipo, quando é que ela até bota uma pergunta, tipo, ai, porque se elas são bruxas, enfim, por que que elas não fazem mal e por que que elas são tão éticas, algo parecido, assim. Eu puxando na minha memória. E daí, por isso que é a minha pergunta. Eu vou até ler de novo, peraí, que eu vou até pegar essa parte, porque eu lembro de ter feito, visto isso. Ela coloca e eu fiquei tipo, tá, tudo bem, é isso. Mas eu lembro que ela fala que é uma dúvida dos judeus cristãos, que eles não Não conseguem é todo entender a mundo que é ética na assim, ali bruxaria. tem. Deixa eu ver aqui. Não sei onde é que tá. Aponi, você vai ver que assim, tem de tudo. Então não é algo da bruxaria, é algo, como o Nilson falou, do praticante, da divindade que ele segue, né? Não é uma regra, a gente não é paladino com código de ética forte. Por isso que, por exemplo, no Triluna, a gente não segue a lei tríplice, porque cada um é aquilo. Você tem a sua própria bússola moral. Você não tem que seguir um dogma imposto por outra pessoa para você ser boa, entre aspas, né? Porque a bondade, a maldade, isso a gente também não trabalha. A gente trabalha com estratégia e trabalha com você vivendo a sua vida com o máximo das suas possibilidades e habilidades. O código de ética e compromisso você tem que ter com você mesmo.
né? Claro, a gente fala, olha, seria interessante não ser cuzão, né? Eu acho que é um código moral bom, né? Mas assim, caso você precise, caso você queira, você vai arcar com isso? Você sabe que isso tem consequências para você, para o seu meio, para as outras pessoas à sua volta, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo prático. Bruxa, wicaniana ou não. Ai, quero fazer um feitiço para prejudicar uma pessoa. Beleza. Existem duas formas de você prejudicar uma pessoa. Fazer de fato um feitiço bem pesado para que ela seja prejudicada, ou você faz o mesmo feitiço com a mesma intenção, digamos assim, mas é um feitiço para que dê tudo certo na vida dela, tão certo que ela saia da tua frente. Entende? É a mesma intenção, mas são duas formas diferentes de lidar com aquela coisa. Porque o lado B vai falar assim: ah, gente feliz não enche o saco. Então essa pessoa vai dar tudo certo na vida dela para que ela não encha a porra do meu saco. E o outro não, eu vou fuder com essa viada. Tem duas formas de ver isso. E não existe certo e errado. Algumas práticas wiccanianas vão falar que, ai, faz esse aqui, né, que é mais bonitinho, né? Mas você pode fazer o outro também, entendeu? Das duas formas vai ter consequência. Talvez a gente pode aqui especular que a consequência da outra, do faz tudo certo para ir tudo bem para essa pessoa sair da tua vida, talvez isso aqui tenha menos consequências ruins, entre aspas, para o todo à sua volta. É por isso que algumas pessoas acabam escolhendo esse lado. Não necessariamente. E às vezes você quer ver o circo pegar fogo, às vezes você quer ver o caos, a destruição. Às vezes a pessoa precisa passar por aquele caos e destruição, né? Então, é isso. Só complementando aqui, ela tinha dado o exemplo do RPG. Eu acho que nesse sentido a gente poderia mais definir que a gente está como Warlock ou como os magos de RPG, né? Porque depende. O mago ele vai depender inteiramente do conhecimento dele, ele vai fazer o que ele quiser, porque ele não deve nada para ninguém. E o Warlock ele vai depender muito do pacto com quem ele fez, da divindade com quem ele segue e quais são os termos dos contratos. Então ele vai fazer o bem se isso for com o alinhamento dele e não se não for. Não tem um código de ética unificado pra gente. Nilson. Sim, não, porém depende. Vamos por parte, porque a Hydra, ela é caótica. Ela é caótica boa. Então, gente, cuidado. Cuidado, tá? Existe sim retorno em níveis diferentes. Existe. Você que tem que segurar a marimba, Munamu, é isso. Então, se você vai sair por aí destruindo, causando caos, tenha certeza que esse caos, de alguma forma, vai voltar para você. Existe. O sistema é uma teia, ele vai e volta, não quer dizer que é 3, 5, 7 vezes, não. Tem nada disso. Por isso que a gente precisa ter uma rotina de proteção, de limpeza, de banimento, principalmente se você for enveredar para um caminho de feitiçaria, de ofício. Por que que a gente paga alguém para fazer a marimba para a gente? Porque o retorno vai ser para essa pessoa, não vai ser para a gente que pagou. É simples. Por isso tem muita gente aí que paga feitiço para terceirizar o serviço. Beleza, tá ótimo. Se você quer pagar, pague, mas procure alguém que realmente tenha um café no bule. Porque na minha tradição você nasce bruxa. Você tem que vir com a essência, com a witch flame. Caso contrário, você não vai ter. E nos seus primeiros anos de vida, você já vai fazer feitiços espontâneos. Você vai ser uma criança estranha. Provavelmente muitos aqui foi uma criança estranha. Para deixar assim, bem aberto. Criança estranha. E aqui eu não estou falando gay, lésbica, sapatona, pan, plur, não estou falando nada de sexualidade. Estou falando, é uma criança estranha. Ok? É sobre isso. Não, você é uma criança, ponto. É sobre. Mas
Tava falando de ser boazinho ou ser malzinho. Vai depender do modo operandi da bruxa. Tem bruxa que é panaca, que ela vai fazendo coisas boazinhas várias vezes, e uma bruxa amiga, que é um pouquinho mais trevosa, fala, dá um jeito, devolve de uma vez só, corta a cabeça da vagabunda. Ah, não, mas você gosta de o circo pegar fogo. E de repente não é só o circo que tá pegando fogo. O palácio da... Mas achou o que que tinha ido? Falei? Hablei? Não hablei? Só tô A vendo a cara parte, da querida. a Aila, parte do comenta comigo circo, alguma coisa, tô aqui falando a, sozinho. a parte do circo pegar fogo, a gente não ouviu porque cortou. Tá, o que eu falei foi o seguinte, que às vezes a gente tem a coleguinha que é... Mano, ele tá Não sendo estão deixando você silenciado. falar. São segredos ocultos, não pode ser revelado. Não tá rolando, cara. Mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Só não me pergunta, só não me peça para fazer uma explicação, porque eu já esqueci. Deu para entender pela lógica. Acho que dá para pegar no ar. É, é isso, Eu acho que gente. o contexto ajudou, assim, a saber. Aham, aham. Tenta de novo, Nilson. Quer tentar de novo? Eita. Então tá bom, gente. É isso. Foi muito divertido estar aqui com vocês hoje. Foi muito gostoso. Amei nossa discussão, nossas trocas. No próximo encontro, a gente vai discutir então sobre o capítulo 2, a visão de mundo da bruxaria. E aí, vocês já sabem, né, que é o Wicca que a gente está falando aqui. E alguém quer compartilhar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Ou é isso? É isso, então. Os mistérios que não vão ser revelados do que o Nilson falou, né? E é isso, gente. Gratidão pela presença de todos vocês e até o próximo encontro. Blessed be. Tchau, tchau. Tchau.